No livro de Efésios, capítulo 4, nós vamos ler do versículo 17 e até o 24. Efésios capítulo 4. Quantos acharam? Digo amém. E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendeste assim em Cristo, se é que tendes ouvidos, e neles fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despejeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vós revistais do novo homem, que é segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Amém? O irmão já pode deixar para mim Apocalipse 2, por gentileza. Meus irmãos, a gente vem orando, vem buscando uma palavra, uma direção, juntamente com aquilo que a gente vem sendo ministrado. Deus vem falando algumas coisas, traz para nossas vidas no particular, e a gente vem mastigando, engolindo algumas coisas e tentando buscar acerca de Deus, qual é a sua vontade para a nossa vida. Eu tenho a certeza que todos que estão aqui hoje vêm por uma necessidade de ouvir algo de Deus, mas viemos para entregar a Deus aquilo que é de melhor, a nossa adoração. Mas o Senhor não vai despejar ninguém de mãos vazias. Ele vai nos alimentar com uma palavra, e o que o Senhor tem colocado no meu coração, eu espero que eu só vou compartilhar com vocês. Não sou eu que vou falar nos seus corações, mas é o Espírito Santo que vai falar de acordo com a sua necessidade. É o Espírito Santo que está falando na minha vida de acordo com a minha direção, mas Ele direciona a sua vida de acordo com a sua necessidade, experiência, vontade e o momento que nós estamos vivendo. O apóstolo Paulo é conhecido como o apóstolo dos gentios, porque desde que ele se converteu, Deus o levou para pregar para o outro lado, a pregar para aqueles que estavam distantes, aqueles que eram separados, os gentios. E a gente conhecendo um pouco da história de Paulo, a gente vê que Paulo, ele verdadeiramente se converteu ao Senhor. Ele respirava Cristo, ele vivia Cristo. Ele não olhava mais para trás, ele não tinha mais outro evangelho. Qualquer evangelho fora da palavra, ele falava para a igreja: é anátema. Temos que seguir a Cristo, temos que ser imitador de Cristo. A todo momento você via Paulo ali, firme com o Senhor. A função dele era disseminar a palavra do Senhor, e assim ele foi fazendo. Paulo, ele fundava uma igreja e ia embora. Passava 6 meses, passava 1 mês, passava 1 ano. Ele fundava uma igreja, levantava um presbítero e ia embora. O presbítero depois mandava para ele cartas, ou recebia cartas de Paulo, como que estava o andamento daquela igreja. Paulo nunca passava muito tempo em uma cidade, depois que fundava uma igreja. A igreja que ele durou um pouco de tempo, que cresceu muito, foi a igreja de Coríntios, mas ainda não foi a igreja que ele passou muito tempo. A Bíblia vai relatar que uma igreja que ele passa muito tempo, o maior tempo da sua vida, é a igreja de Éfeso. A Bíblia vai relatar que Paulo passou 3 anos. Nunca passou tanto tempo no lugar quanto
ele passou nessa cidade. Éfeso era uma cidade maravilhosa, né? Vamos entrar nesse contexto daqui a pouco. Vamos conhecer que a cidade de Éfeso era uma cidade que as pessoas viviam lá para ganhar dinheiro. Era uma cidade onde tinha templos maravilhosos. E ainda tem um que foi incluído no templo das 7 maravilhas do mundo, o templo da deusa Diana. Era uma cidade mercadora, era uma cidade onde os navios paravam para deixar e levar alimentos. Era uma cidade de muito fluxo. Era uma cidade de muita gente, e Deus sempre, ele era objetivo com Paulo, levou Paulo para lá, e Paulo gastou muito tempo. E nós lemos aqui agora o capítulo 4. O que está acontecendo é que no capítulo 1, Paulo prega, e quando Paulo prega, ele fala: eu não prego com persuasão, embora eu podia usar da minha inteligência, mas eu prego a Cristo. E quando Paulo prega a Cristo, as pessoas vêm se convertendo, porque é um evangelho que a gente necessita. É um evangelho que a gente precisa. E quando vem alguém que fala a verdade, a gente entra no nosso coração e a gente fala: eu quero servir esse Deus. Por esse momento, por essa causa, nós estamos aqui nesta noite. Porque alguém falou de Deus para você e você falou: eu preciso desse Deus na minha vida. Eu preciso dessa transformação pela qual Paulo falava lá em 2000 anos atrás. Eu quero que vocês se assemelham comigo, que tudo que Paulo falou há 2000 anos atrás vai vir de encontro com a nossa vida hoje. É a mesma situação. Paulo no capítulo 1, Paulo ele dá uma saudação para a igreja. Que bom que vocês se converteram. Que bom que vocês estão aqui. Paulo no capítulo 1, ele fala sobre as bênçãos para os novos convertidos. Ele fala sobre as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Paulo não somente está falando para eles que agora vocês são nova criatura. Paulo está querendo dizer para eles assim: olha, agora vocês têm bênçãos em locais escondidos, nas regiões espirituais, mas lá nas regiões celestiais. Paulo está dizendo: se mantém em Cristo, porque aquilo que você precisa está preparado para você no momento que você necessitar. Que nós estamos falando de uma dimensão espiritual. Agora Paulo no capítulo 2 vai falar com a igreja de salvação. Ele começa a ensinar a igreja que a salvação é pela graça sois salvos. Ele começa a ensinar a igreja, porque não é dom de Deus, porque para que ninguém se vanglorie, pelo meio da fé você tem o direito de se converter e aceitar o Senhor. Mas a igreja está vivendo, está crescendo, é uma igreja bonita. Como eu disse, a igreja de Éfeso é uma igreja linda, porque era uma igreja próspera, e prosperidade faz com que as pessoas ficam bonitas. Mas agora no capítulo 4, é como se uma curva de ascensão na nossa vida começasse a querer cair, porque Paulo vai dar uma apertada no povo agora. Porque Paulo ensinou, Paulo disse sobre as bênçãos, Paulo falou sobre a fé, sobre a salvação, mas no capítulo 4 agora, Paulo está mudando o discurso dele. No capítulo 4, ele está falando: olha, vocês são bênçãos na mão do Senhor, mas muitos de vocês já estão se corrompendo com o mundo. Os navios mercadores que trazem alimentos, que vêm as pessoas de fora, eles vêm com pessoas diferentes, línguas diferentes, estão vindo para cá, é para vocês influenciar eles, não eles influenciar vocês. O que estava acontecendo agora é que o povo estava vivendo uma vida boa, e muitos estavam sendo cristãos, mas vivendo uma vida que não deveria viver. Paulo começa a apertar eles agora. Nós já lemos aqui logo de cara, no versículo 1, que ele diz aqui, somente um aqui: rogo que, testifico que não andeis como também andam os outros gentios, segundo o seu sentido. Paulo está começando a dizer agora: a vida que você tem é uma vida santa, é uma vida separada, é uma vida onde você foi chamado por Deus para viver um novo homem. E nós vamos continuar lendo o texto. Paulo agora está chamando a atenção de cristãos que estão dentro da casa do Senhor, já começando a fazer aquilo que não devia. Como eu disse, todavia, a palavra do Senhor ela se renova. A gente estamos há 2000 anos depois, ouvindo o evangelho genuíno, que é a palavra de Deus. E a gente vê em muitos lugares por aí, pessoas se dizendo que é cristão, mas não tem nada de cristão. Pessoa diz que mas você olha para ela e não vê um fruto para provar que ela é quem diz que ela é.
As pessoas em alguns lugares estão indo buscar a Deus por conveniência, para dizer sou cristão, mas a conversão aqui dentro não aconteceu. As pessoas em alguns momentos estão se convertendo, mas estão querendo viver a mesma maneira, do mesmo jeito do velho homem. O que Paulo está falando é que se você se converteu, nova criatura você tem que ser. O velho homem vai ter que ficar para trás. Não é mais as suas vontades, como ele diz, a vontade daqueles que são do mundo, que andam segundo as suas vontades. Um servo do Senhor tem que agora lutar contra si, para servir ao Senhor verdadeiramente. E como consequência disso, eu volto para o capítulo 1, que ele vai falar assim: para quem serve ao Senhor verdadeiramente, tem bênçãos espirituais, ele é quem está falando, não sou eu, na região celestial. Então a cura que eu preciso, que o médico não pode me curar, lá naquela região celestial eu sei que tem. O emprego que eu preciso, que eu não consigo, porque a porta não é aberta pela força que eu tenho, lá naquela região celestial, que estão falando espiritual, Deus pode abrir aquela porta. Nós estamos falando agora de uma situação de pessoas que estão deixando de olhar o mundo espiritual, deixando de seguir a Cristo, para seguir o padrão do mundo. Seguindo o padrão do mundo está dizendo que está seguindo a Cristo, mas não tem como seguir a dois senhores. O que Paulo está falando é que vocês têm grandes valores. Não andeis, tomem cuidado, porque nós estamos agora, 2000 anos depois, sendo advertido constantemente com o Senhor, acerca dos últimos dias, que a fé das pessoas estão se esfriando. E Paulo vai dizer que nos últimos dias, os homens serão amantes de si mesmo. Mas como de si mesmo? O homem vai trabalhar mais, está no mesmo versículo, vai trabalhar mais e vai se amar mais. O que é isso? Eu vou querer viver melhor, vou querer conquistar mais, vou querer crescer e vou querer conquistar. Mas aonde fica o Senhor nisso? Isso são consequências de um homem que está se afastando de Deus. E Paulo está advertindo essa igreja, porque o final de uma pessoa que está buscando algo material e deixa de viver o espiritual, ela tende a perecer no final. Não tem outra história. Ela vai viver de aparência até um tempo. Ela vai viver como se ela fosse alguém, mas ela não é. Vai viver como um sepulcro caiado. É bonito por fora, mas está podre por dentro. E quando ela precisar de uma presença firme de Deus, ela não vai conseguir. Quando ela precisar estar presente na presença do Senhor, ela não tem força, porque é uma pessoa que não quis deixar o velho homem. Mas o que Paulo está falando aqui, vocês têm valor, vocês não são igual ao mundo, vocês não são aqueles que andam segundo os seus sentidos. Põe para mim Apocalipse 2, eu quero falar de um valor que a igreja tem. Olha aí, Apocalipse 2 foi lembrado nas 7 cartas às igrejas da Ásia. A primeira carta que João, por ser exilado, João, todo mundo sabe a história dele, foi penalizado por servir um Senhor verdadeiramente. A Bíblia diz que o imperador Domiciano, com tanta raiva de João, porque o camarada não morria, jogou ele no óleo quente, vocês conhecem a história, enxugou ele dentro de um tambor, mergulhou ele dentro de um tambor do óleo quente, tirou ele, e a Bíblia diz que nenhuma cicatriz ficou no seu corpo. Domiciano então falou assim: manda esse cara para uma ilha, é a ilha de Patmos. E quando chega lá na ilha, as histórias vão dizer que aquilo que era castigo pelo rei se tornou bênção para João, porque o desejo de João era andar com o seu Senhor, era viver, era respirar o seu mestre. E lá ele, tanto que ele está face a face com Deus naquela ilha, Deus fala: João, você vai escrever acerca dos últimos dias. Isso foi um presente para João. João não morreu. João, quando voltou, quando recebeu o presente, a sua saída, aonde ele volta, para onde ele vai morar? Na cidade de Éfeso.
Mas quando João escreve, ele fala assim: escreve 7 cartas às igrejas da Ásia Menor. E a primeira dela, que nós vamos se atentar aqui, é para a igreja de Éfeso. Então olha só, escreve ao anjo que está à igreja de Éfeso. Isto diz: aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Olha agora os valores. Eu sei as suas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podem sofrer os maus, e puseste à prova aqueles que dizem ser apóstolos, e não são, e tu achaste mentirosos, e sofrestes, e tendes paciência, e trabalhaste em meu nome, e não se cansaste. Meu irmão, é só elogio. Ei, eu conheço a sua obra, eu conheço o seu coração, eu sei que você fala em favor do meu nome, eu sei que você coloca à prova aqueles que dizem, mas não são, trabalha por amor do meu nome, e não se cansam. Meu irmão, isso é um valor que João está escrevendo para a igreja, um valor inestimável, porque quando eles se converteram, quando Paulo passava e pregava e ele se convertia especificamente para a igreja de Efésios, nós podemos entender que eles largaram as velhas práticas de verdade. Eles começaram a andar verdadeiramente segundo a vontade de Cristo. Porque aqui eles foram lembrados: ei, eu conheço, eu sei, eu sei da tua paciência, das tuas obras, o teu trabalho não pode sofrer mal. Meu irmão, que bom que Deus lembrou deles ali através de João, falou assim: olha, eu sei, trabalha firme, não nega o meu nome. Porque tem muitos cristãos que negam o nome do Senhor fácil. Esse não está aqui, não é desse que ele está falando. Não é desse que ele está falando. Tem cristão que fala que é cristão, mas ele não tem uma vida de cristão. É complicado isso, mas tem pessoas que falam: eu sou de Cristo, mas aqui dentro, meu irmão, não tem nada. Porque Paulo, quando se converteu, ele fala assim: eu trago as marcas de Cristo na minha vida. O cristão, quando se converte, ele tem que trazer na sua vida as marcas de Cristo. Qual é a cicatriz que você tem de Cristo? Porque em algum momento, quando Cristo me chama, em algum momento, quando Cristo te chamou, aconteceu algo que te deixou cicatriz. E você fala: verdadeiramente, esse era Cristo, e verdadeiramente eu não largo mais dele. E você carrega essas marcas, a marca de Cristo. Paulo carregava essas marcas, e agora foram lembrados lá no livro de Apocalipse, pessoas que não negavam o nome do Senhor, trabalhavam com todas as forças. Mas, vamos para o próximo versículo. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Como eu disse, irmãos, a igreja de Efésios era uma igreja muito movimentada, era uma igreja que cresceu muito, e igreja onde cresce muito, também crescem muitos problemas. Pessoas de diversas culturas vêm para a igreja, pessoas de diversas nacionalidades vêm para a igreja, pessoas com outros dialetos também se achegam. O problema disso daqui é que a pessoa ouve a palavra vem de encontro com a vida dela, e ela toma uma decisão: eu vou servir a Cristo, mas não vou deixar o que eles costumem. Eu vou servir a Cristo, mas vou andar do jeito que eu andava. Eu vou servir a Cristo, mas vou frequentar a mesma amizade que eu frequentava antes de se converter. E se você, novo convertido, não se afastar de algumas situações, de algumas amizades, você não vai conseguir se firmar em Cristo. Prova disso que o próprio Paulo, quando se converteu, foi levado para o deserto da Arábia. Precisou ir para lá. Ficou 3 anos e meio se reconstruindo da sua religiosidade. O povo, quando saiu do Egito, passou pelo processo do deserto. Por quê? Para se descontaminar daquele Deus que eles conheciam, de ver o Deus Sol, o Deus da Lua. Todo crente, quando se converte, se ele não tiver uma decisão: eu vou mudar minha vida, ele não vai durar pouco tempo. E o que estava acontecendo nessa época eram as pessoas firmes, mas muitos estavam agora fracassando
dentro da casa do Senhor. O problema não é vir as pessoas de outras linguagens. O problema é as pessoas se converterem e ficar com as mesmas práticas. Aí as pessoas começam a ouvir doutrinas que não são do Senhor, que o próprio Paulo fala que isso é um anátema. As pessoas começam a seguir o achismo, os detalhes que não estão na palavra. Ele acha que eu posso continuar, eu acho que eu posso fazer aquilo que eu fazia e servir a Cristo. Muitas pessoas falam assim: o Senhor conhece o meu coração. É claro que Ele conhece o seu coração, Ele sabe que você realmente não se converteu ainda. Só que as pessoas, naquele tempo, muitos já estavam voltando às velhas práticas. E voltar às velhas práticas, meu irmão, é como um cão que vai lamber o próprio vômito. Porque se converteu, conheceu a Cristo, mas não quis andar com Cristo. Não tem problema. É a palavra que diz. Se a pessoa, quando vem para Cristo, ela é liberta de um demônio, quando ela volta, diz a Bíblia que o diabo, ele está olhando. Ali estava liberto. Agora a pessoa volta para lá, ele olha e vê a casa sem ninguém, vazia. Ele volta e traz mais 7. Por isso que a gente vê pessoas que se desviam da palavra do Senhor e não tem força mais para voltar. Ela se arma com todos os seus argumentos, mesmo sabendo que precisa voltar, mas ela não tem força, porque aonde um demônio imperava, agora impera 7 demônios. Mas agora nessa cidade está acontecendo, tem pessoas que estão trabalhando para Deus para ser, pessoas que estão trabalhando para Deus para se aparecer. Estava acontecendo aqui nessa cidade, declarando dessa igreja, pessoas que estavam trabalhando, porque lá eu vou conseguir, vou me aparecer, vou crescer. E o Senhor Jesus diz que aquele que quiser ser o maior no céu, que seja o menor. Não tem esse negócio de querer aparecer e querer ser, mas estava acontecendo aqui. Pessoas agora estavam conciliando a sua vida do mundo com as coisas do Senhor. Não tem como fazer isso. Comparar a Deus com as coisas daqui. Ou você vai seguir verdadeiramente, ou não vai seguir verdadeiramente. Quando nós decidimos servir a Cristo, nós declaramos que Ele é o único Deus, e que eu não posso ter o plano B. Eu não posso pensar em servir ao Senhor e dizer: estou caminhando com Cristo, mas tem algo aqui, o plano B está guardado, porque se eu deixar a Cristo, eu volto para o plano B. Não existe isso. A verdadeira conversão é esquecer das velhas coisas e olhar e falar assim: para onde eu irei? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Não temos essa saída. Não temos como mais ficar brincando. Não temos mais tempo para ficar pensando. Aí entra os desvios na nossa mente na hora de vir para o culto, durante o culto, durante o louvor. Aí dá aquele comichão, que Paulo fala do comichão de ouvido, que as pessoas não entendem o que está sendo falado. O louvor fala no nosso coração, mas a pessoa está desligada. Naquela época está acontecendo isso, 2000 anos atrás. Mas assim como os 2000 anos atrás, vamos voltar para os nossos dias de hoje. Paulo está dizendo agora, as pessoas estão querendo se aparecer. Aí Deus fala assim: João, escreve isso. Tenho, porém, contra ti, me amou quando se converteu. Eu não sei como é que foi a sua conversão, mas eu me lembro da minha conversão. Eu acredito que na sua conversão você agarrou a Cristo e falou: Senhor, eu preciso, Senhor, nunca mais largo de ti. Eu não sei se a sua vida hoje ainda é a mesma da época que você se converteu. Eu não sei. Mas o que Deus está falando é das primeiras, volte para as obras das primeiras práticas. Mas Ele fala: você deixou o primeiro amor. Existe primeiro amor? Não existe primeiro amor. O que Ele está querendo dizer aqui é que você me amava com tanta força, mas agora você está me largando. Você está querendo me trocar por qualquer coisa. Aquilo que você não deixava por nada, você já não está assim mais. Ele está dizendo: tenho, porém, contra ti, que tivesse deixado. Então não vamos falar do primeiro amor. Tenho, porém, contra ti, você que está deixando já de me amar, está sendo sufocado por qualquer outra coisa. Nós estamos falando das regiões celestiais. Nós estamos falando do Senhor na região espiritual. E muitas vezes estamos trocando ao Senhor por uma vontade material. Desejamos conquistar, desejamos a todas as nossas forças ter algo, a todo custo.
Mas quando se fala de fazer algo para se aproximar de Deus, a minha mão assim, não vai dar, não tenho tempo, estou com sono, estou cansado. Meu irmão, nós estamos falando de que está sendo aqui a conclusão desse texto. Volte às primeiras práticas. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Ele está dizendo aqui, complementando o que Paulo está dizendo lá no capítulo 4. Se você olhar para dentro de você e ver que está faltando alguma coisa, por que você não volta? Senhor, me ajuda, eu preciso, me ajuda, porque se aquele amor se esfriou, eu não posso deixar, porque eu não tenho para onde ir, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Eu não tenho para onde ir se eu deixar Deus hoje. Eu não me vejo hoje lá na minha casa, no horário de culto. Eu não me vejo sem a presença do Senhor na minha vida. Sabe, tem uma canção que fala, sem a tua presença eu morro. Nós temos que ter isso, meu irmão, porque o mundo está entrando e colocando vontades, desejos. Você vai conseguir o seu sucesso, você vai ser alguém, mas o mundo, ele te exclui de Deus. E a nossa vida tem que andar na contramão do mundo. Se você não tiver tempo para Deus, a tua alma vai perecer. E aí ele fala, volte às primeiras práticas. Faça aquilo que você deveria fazer. Volte a fazer aquilo que você acha que agrada ao Senhor. Se esforce, porque não tem outro jeito. Alguém que quer aprender alguma coisa, ela tem que se esforçar. As pessoas vêm, mas não se esforçam. As pessoas estão, mas o pensamento está lá fora. Não se esforçam. A Bíblia vai dizer que antes de Paulo chegar, tinha dois personagens chamados Priscila e Áquila. Esses homens deixaram tudo para cuidar da igreja. E quando eu falo cuidar da igreja, tinha que proteger de pessoas maus. Tinha que ter alguma coisa para comer, porque todo dia alguém se convertia. Todo dia alguém novo chegava. Nós estamos falando de algo espiritual, nós não estamos falando de algo material. Talvez nós estamos tão focados no mundo material. Talvez se você que está assim, tem um desejo de ter, deixa eu dizer uma coisa para você. Deuteronômio 28, vai ler lá. Lê Deuteronômio 28. Se você servir ao Senhor verdadeiramente, e se você escolher a bênção, pode ficar tranquilo que as bênçãos do Senhor te alcançarão. O Senhor fala que as bênçãos do Senhor acresce, enriquece e não acrescenta dor. Está tendo dor? Tem coisa errada. Agora, esse povo estava agora querendo se desviar. Alguns estavam dentro da casa do Senhor, achando que poderia ser um crente comum. Não tem lugar mais para crente comum, igreja. Não tem mais lugar. Vamos voltar para a Bíblia agora, para Efésios 4. Que agora eu falei do contexto. Vamos voltar. Põe para mim lá, por favor. Efésios 4, 17. Só para aguçar a nossa mente. E digo que não andei como os que andam os outros gentios, na vaidade ou na vontade do seu sentido. Eu não sei qual é o seu amigo. Eu não sei se você anda com alguém que não é crente. Eu não sei se você anda com alguém que é cristão, que não é cristão. Mas andar com alguém que anda no segundo seu sentido é uma pessoa que serve a um Deus pagão. É uma pessoa que não tem compromisso com Deus. É uma pessoa que tanto faz para ela. É o religioso que fala que é de nascença. Eu sou porque meu pai é. Esse Paulo está mandando ter cuidado. Não andei segundo esse, porque eles são crente pagão. E uma pessoa pagão, ela não tem compromisso com Deus. Ela fala o que dá na telha, ela fala o que quer, porque ela não tem compromisso com Deus. E se ela cismar de dizer que é um ateu, e você vai estar do lado de uma pessoa dessa sendo cristão, vai complicar o seu lado, porque você está andando. E Paulo está advertindo: não andeis. Se você não consegue evangelizar uma pessoa em determinada situação, dá um passo para trás, deixa ela seguir a vida dela, porque nós estamos falando de pessoas convertidas. Pessoas convertidas, ela sabe até onde ela deve ir, ela sabe até onde ela deve falar, ela sabe até onde ela deve permanecer. Daqui para cá eu não vou mais. Mas a pessoa, quando ainda não é enraizado no evangelho, ela começa a ir junto com quem é pagão, com quem serve a um Deus pagão, e ela sem ela perceber, ela está retrocedendo. E retrocedendo, nós vemos o que está acontecendo nesse mundo de hoje.
Muitas pessoas estão retrocedendo, não conseguem mais entendimento do Senhor através da Bíblia e começam a ficar refutando a Bíblia. E algumas pessoas estão falando, vamos ter que escrever uma nova Bíblia. Por quê? Para poder assimilar as vontades do mundo. Não tem como ter a amizade do mundo e a amizade de Deus. Não tem. A amizade do Senhor, ela nos distancia do mundo. Então, se você quer servir verdadeiramente a Cristo, Paulo está falando aqui, não faça a vontade deles, no versículo 18. Vamos passando de versículo a versículo. Versículo 18. A Bíblia diz aqui, entenebrecidos no entendimento. Paulo está falando aqui, as pessoas do mundo são entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Entenebrecido, meu irmão, é falta de uma inteligência que a pessoa não tem. Entenebrecido é uma pessoa que não tem luz. Uma pessoa que não tem luz é uma pessoa que você conversa com ela, dá dó dela. Você fala, essa pessoa é fraca espiritualmente. Entenebrecido é uma pessoa que vive para baixo. E se você ficar andando com esse tipo de pessoa e não conseguir soltar uma palavra que vai mudar a história dela, você se torna uma pessoa igual, porque você deixou de influenciar e se torna influenciado. É semelhante a uma pessoa que está andando com outra, dois amigos, aí passa um mês, a pessoa que não falava o mesmo estilo, o dialeto, começa a falar. Começa a soltar a mesma coisa que o outro fala. Mas peraí, você está andando com ele, está falando igual ele? É assim que acontece com o cristão. Devemos ser diferentes. E Paulo está falando aqui, entenebrecidos são pessoas sem luz, pessoas que estão duro de coração. E uma pessoa que está duro de coração, ela não ama Deus. Ela não ama Deus, ela não ama o próximo. Paulo está divertindo esses tipos de pessoas. E Paulo está falando isso com pessoas que estavam dentro da igreja. Cuidado. Se Paulo estava mandando ter cuidado, é porque estava acontecendo. Aí nós vamos para o versículo 19. Cadê aqui? Os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução. Para com avidez cometeram toda a impureza. Quer dizer o quê? Insensibilidade, libertinagem, cristão raso, sem compromisso. Está vivendo um evangelho híbrido. Está acompanhando pessoas e está vivendo um evangelho, vou repetir, o evangelho híbrido. Está vivendo uma vida misturada, servindo a Deus e servindo ao mundo. Paulo está dizendo para eles, pessoas estão ficando insensíveis à palavra de Deus, pessoas estão ficando insensíveis à voz do Senhor. É Paulo quem está advertindo a igreja. Se você quer ter uma vida boa com Cristo, seja sensível. Saiba o que você pode ouvir, saiba o que você pode ver, saiba o que você pode falar. Seja sensível ao Espírito Santo de Deus. O nosso maior problema é o distanciamento com o Espírito Santo de Deus, se tornando insensíveis. E quando se torna insensível, eu posso pregar até amanhã cedo, o pastor pode vir mundial. A pessoa está insensível, não vai entrar nada no coração dela. Mas uma pessoa sensível, ela vai olhar para dentro de si e vai ver aonde ela tem que melhorar. Ela vai ver os pontos fracos pela qual minha esposa não sabe que eu tenho. Pontos fracos pela qual só você e Deus sabe. Pontos fracos que talvez a gente fica tentando esconder por muito tempo. Pontos fracos quando a gente se dá a orar, a gente apresenta uma lista de problemas, de ajuda, mas a gente não põe aquele problema que deveria colocar, porque a gente vai ter que mexer com um problema sério. E de Deus a gente não esconde nada. Os seus olhos são como chamas de fogo. Se a gente está fazendo esse tipo de vida com Deus, tendo uma vida dupla, estamos perdendo o nosso tempo. Quem está ganhando com isso é o diabo. É ele quem está deturpando a nossa vida, dia após vida, tentando tirar a minha imagem e semelhança de Deus, para se parecer com ele. Que quanto mais o homem se parece com ele, mais ele ofende a Deus. É o único jeito que ele tem de ofender a Deus, é usando o ser humano. E a insensibilidade é uma coisa fora do sério, porque você fala assim, estou nem aí. Você começa a fazer o que você pensa, você começa a fazer o que você acha. Vamos para o outro versículo. No 20. Mas vós não aprendestes de Cristo. Nós não aprendemos isso de Cristo. 21. Se é que tendes ouvidos e fostes ensinados com esta verdade em Jesus.
Vocês estão sendo ouvidos, nós estamos sendo ouvidos, nós estamos sendo ensinados pela palavra do verdadeiro evangelho. No 22, quanto ao trato do passado, vos despojei do velho homem, que se corrompe pelas suas concupiscências do engano. Meu irmão, velho homem não pode sobressair na nossa vida. Aquilo que eu fazia antes de ser convertido, não posso fazer mais. Os desejos que eu tinha antes de eu ser convertido, não pode voltar mais. Aquilo que eu fazia, que não agradavam a Deus, por que agora eu vou fazer? Não tem problema sim. Temos que olhar para dentro de nós e falar, tem problema sim. O velho homem tem que ser morto todos os dias. Vamos para o próximo, 24, que é o último versículo aqui. E vos revisteis do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Meu irmão, revestir do novo homem, meu irmão, é deixar a roupa apodrecida. Deixar a roupa apodrecida do pecado. Aquilo que te envergonha, aquilo que te dá nojo. Aquilo que você sabe que você fez, fala, Senhor, eu não quero fazer de novo. Mas se você faz, tem que largar essa roupa, jogar para fora e se vestir do novo homem. De uma pessoa que fala assim, eu nasci de novo, eu desci as águas. Muita gente desce as águas e acha que se converteu. Não, a conversão ela vem dia após dia, luta após luta. Paulo diz, eu me esmurro por dentro, para depois de haver pregado o evangelho, eu não venha me desviar. Todo dia Paulo está lutando. Se despide do velho homem, meu irmão. Está falando aqui, Romanos 6, sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não servimos mais o pecado. Então, se eu me converti e aceitei a Cristo, não tem mais espaço para a minha vida no pecado. Tá certo, somos pecadores sim, mas quando erramos, temos que ter a consciência, Senhor, eu errei, me ajuda, eu não posso falhar de novo, eu não posso errar no mesmo erro várias vezes. Quem nasce verdadeiramente de novo, não tem mais escamas. Você lembra quando Paulo se converteu? Paulo diz assim, as escamas caíram dos meus olhos, as escamas da religiosidade, as escamas daquilo que era tudo de ruim, e para Paulo era bom, porque Paulo seguia a religião, e Jesus falou, você vai me seguir agora a Cristo. As escamas caem dos olhos, as pessoas começam a ver as coisas, a enxergar de uma forma espiritual. Se você entrou aqui nesta noite e quiser ver só as coisas naturais, você vai ver aqui, os irmãos, eu e pastor, mas se você olhar a sua vida, agora através da região celestial, porque eu estou dizendo, porque a nossa vida é formada no mundo espiritual, está acontecendo coisas no mundo espiritual, e vai depender da sua vida, da sua ação, vai depender da sua persistência, porque a nossa persistência trava uma luta no reino espiritual, que desencadeia no material. É uma luta da carne contra o espírito. Então se você está com uma mente voltada para Cristo, você está entendendo que nós estamos no mundo espiritual, que o alimento que nós estamos aqui pedindo e recebendo é o alimento para o meu espírito que transborda na minha alma. Vocês estão entendendo? No versículo 24 ainda, eu quero aqui, os discípulos de Jesus, é acerca de uma conversão. Os discípulos de Jesus, interessante, que eles não eram completamente convertidos. Quando Jesus passou com eles 3 anos, quase 3 anos e meio, a gente vai entender que eles vacilavam tanto. Jesus estava falando com eles acerca de parábolas, eles não entendiam. Jesus falava com eles diretamente, eles não entendiam. Jesus estava com eles o tempo todo, eles não entendiam. Jesus falava algo, eles não, Senhor, mas quando isso acontecerá? Senhor, o que será isso? Eles não estavam entendendo. Isso significa que eles ainda não estavam convertidos. E se você for entender, Jesus nos últimos dias, Jesus começa a se entristecer, porque tem 2 situações por vir. Jesus está triste porque ele vai partir por uma missão do Pai. E Jesus está um pouco triste, se você entender, que assim, ele vai e está vendo que eles estão meio perdidos, porque não entenderam nada. Mas Jesus fala assim, é necessário que eu vá. E quando eu for, vocês vão entender, porque eu vou, mas vou enviar um Consolador. Eu vou enviar um Espírito. Vocês percebam que é o Espírito que faz a diferença na minha vida. É o Espírito que queima. É o Espírito que diz faz,
não faz. É o Espírito que clama a Deus. Meu irmão, o Espírito, ele é a terceira pessoa de Deus, que é uma chave central na nossa vida, que ele é responsável por clamar a Deus com gemidos inexprimíveis. O Espírito é responsável por levar nossas orações até Deus. Então é um negócio fundamental que Jesus falou assim: quando eu for, vocês vão receber alguém que vai consolar, que vai ensinar, que vai os ajudar. E assim Jesus pegou e foi terminando as suas palavras. Se você olhar a história de Pedro, só vou falar de Pedro. Meu irmão, quem era Pedro antes da conversão? Um cara brabo, um cara que queria resolver tudo na força do seu braço, um cara que queria ele resolver as coisas do jeito dele. E vocês sabem a história. Pedro foi caminhando com Cristo, o segredo está aí. Pedro continuou, Pedro não deixou. Pedro foi um que, quando Jesus começou a bater na multidão, Jesus falou assim: vai embora vocês também, só estão aqui por causa de comida? Aí Pedro falou: Jesus, para onde nós iremos? Se só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Foi Pedro quem disse isso. E Pedro vai caminhando com Cristo, mesmo não sendo ainda convertido. Esse é o segredo. O nosso período aqui na terra é um período de conversão, todos os dias. Todos os dias. Esse período aqui é uma forma de vida que nós estamos fazendo para poder se habituar e morar no céu. Não vai ser de qualquer jeito, porque quem estiver de qualquer jeito não tem lugar para o céu. Então temos que nos esforçar para morar de uma forma diferente aqui, para que quando o Senhor Jesus nos levar, nós já estamos reconhecidos numa morada verdadeira lá na região celestial. Então Pedro, insistindo com o Senhor Jesus, a Bíblia vai dizer que até no final, uma hora que o Senhor Jesus está sendo traído, ele tinha uma espada, uma faca, uma bainha, não sei o que, ele tinha uma bainha, não sei se era uma faca, ele tira e vai e arranca a orelha do sumo sacerdote Malcom. E Jesus fala: Pedro, por acaso Pedro, eu não poderia rogar ao meu pai? E ele mandava uma legião de anjos para me defender? Porque Pedro ainda não tinha entendido. Está tudo certo, eu concordo, mas Pedro estava caminhando com Cristo. O segredo é isso. Nós estamos falhando em não querer caminhar com Cristo. Nós estamos falhando muitas vezes em querer vir apenas no domingo ouvir uma palavra. Qual é a nossa falha? Não querer conhecer o Senhor Jesus Cristo na Bíblia. Qual é a nossa falha? Não querer ouvir o Senhor falar comigo na minha casa, falar comigo na madrugada, falar comigo aquilo que eu preciso ouvir, eu e Deus. Qual é o nosso maior erro? É não querer ouvir Deus durante a semana. Ouvimos tantas coisas, mas não estamos ouvindo Deus. Mas Pedro estava próximo de Deus. Agora eu vou dizer para você, Jesus foi entregue. Pedro ficou perdido e todos os outros ficaram perdidos. Mas eles correram lá para uma casa, ficaram todo mundo escondido na mesma casa. Pedro estava tão perdido que Pedro desejou voltar a ser um pescador. É semelhante ao novo convertido que se converte e daqui a pouco acontece alguma situação, ele quer voltar. Mas não tem mais lugar para um convertido querer voltar às velhas práticas. Pedro quis voltar. Vocês conhecem a história. Jesus se encontrou com ele, reuniu com eles, bateu um papo com eles, comeu pão com eles, abençoou eles. Pedro estava insistindo, estava quase desanimando. Eu não sei se você talvez está desanimando, mas se você está desanimando, você está fazendo a coisa errada. Se você está deixando de vir ouvir uma palavra, você está fazendo a coisa errada. Se você está fraco, você está fazendo a coisa errada e não vir na presença do Senhor, porque é ali que o Senhor vai encontrar com você e vai falar no teu coração: eu te ajudo, eu te sustento, é a minha destra que vai te levantar, eu te guardo, eu estou contigo. Mas é somente insistindo em buscar a Deus que nós vamos ouvir esse tipo de coisa que vai me encorajar a servir ao Senhor de novo. Porque senão eu fico ouvindo a palavra daqueles que seguem o seu próprio sentido. Eu fico ouvindo palavras de quem serve Deus pagão. E aí eu mudo a minha percepção e falo: não vou servir mais a Cristo. Então aqui todos estavam insistindo. Pedro agora está insistindo. Jesus foi embora, foi assunto aos céus. Agora eu vou dizer para vocês, os discípulos agora estão sendo consolados e ajudados e encaminhados pelo Espírito Santo. Esse Espírito que o Senhor nos deu, o Espírito que o mundo não pode ter. A Bíblia está dizendo o Espírito da verdade. O mundo não pode ter, mas nós temos. Esse Espírito é que nos ajuda. Esse Espírito é que faz o nosso coração doer. Esse Espírito é que faz o nosso coração sangrar às vezes. É o Espírito do Senhor, que o mundo não tem. Que o mundo está agora em farra, vaidade, está em tudo quanto é coisa. E nós estamos aqui. Estamos aqui com o nosso coração voltado para Deus. Porque o Espírito Santo do Senhor que testifica no seu coração aquilo que você precisa e necessita. Agora, eles estão sendo guiados pelo Espírito. Agora olha só a vida de Paulo, que não era convertido, que negou o Senhor 3 vezes antes do galo cantar. Toda aquela história que a gente está ouvindo falar. Agora Pedro se tornou um homem convertido. A Bíblia vai dizer agora, eu vou falar para vocês só em Atos 3.
No Atos 3, do versículo 1 ao 11, se você olhar, a Bíblia vai dizer que eles estavam agora orando. Pedro e João estavam no templo orando. Eles estavam no templo orando, estavam agora firmes com o Senhor Jesus Cristo. Eles tinham acabado de sair do Pentecoste. A Bíblia vai dizer que era a hora nona. Eles estavam saindo pela cidade, cheio do Espírito Santo. Perceba que eu estou falando várias vezes, irmão, que o Espírito Santo é que faz a diferença na nossa vida. Se eu quiser me encher do Espírito Santo, vai dar tudo certo, mas se eu não encher, vai dar errado. A Bíblia vai dizer que agora estão cheios do Espírito Santo. Eles estão para entrar no templo. Saiu do Pentecoste e está para entrar no templo. Tinha um homem manco, aleijadinho, um coxo, começou a falar: me dá esmola, me dá esmola, me dá esmola. A Bíblia vai dizer que Pedro olhou na cara dele, no rosto dele e falou assim: olha para mim. Meu irmão, uma pessoa que fala para uma pessoa do mundo, quando começa a te pedir esmola, você fala assim: olha para mim. A Bíblia diz: olha nos meus olhos. A Bíblia vai dizer que o aleijado olhou nos olhos dele e ele falou: não tenho prata nem ouro, mas levanta, em nome de Jesus. Olha a ousadia que agora um homem convertido tem, que lá atrás ele não tinha. Nós estamos falando de pessoas que estão insistindo: eu só vou conseguir melhorar a minha vida persistindo em caminhar com Cristo. E Pedro conseguiu isso. E para finalizar, eu quero deixar para vocês que o Senhor, toda vez, o Senhor nos deixou, desde lá do início, Ele deixou duas opções diante do homem. Ele deixou a árvore da vida, que era o caminho da vida eterna, para morar com Deus, para ficar permanente com o Senhor. E Ele deixou a árvore do conhecimento do bem e do mal, que conduziria o homem independente de Deus e à morte eterna. Vocês sabem o que aconteceu no Jardim do Éden. Ele colocou duas opções, o homem escolheu a opção errada. O homem sempre está escolhendo a opção errada, porque a opção errada acaba sendo a mais atrativa. A mais atrativa, acabei de dizer, ela vai ofender a Deus. E o homem escolheu a opção errada. Tá bom, o homem pagou o preço, foi expulso do Jardim do Éden. Lá em Gênesis 3,15 você vai ver que havia uma promessa. Deus não foi pego de surpresa. Você vai ver lá em Gênesis 3,15 que ele falou assim: olha, haverá um que virá e pisará e esmagará a cabeça da serpente. Já era a promessa da vida de Cristo. Agora eu só quero que vocês, para encerrar, entenda comigo o que o Senhor tem falado. Deus cumpriu a sua promessa. Agora olha só, na noite em que o Senhor iria ser traído, na noite em que Deus acaba de sair da ceia, Ele vai ser traído. A Bíblia diz que Ele saiu para orar e levou 3 consigo. Vamos que eu vou orar. Olha o fator fundamental. Nós estamos falando do Espírito Santo, que não estava na época, mas depois desceu. Jesus foi orar. Ele diz: ali haveram 3 períodos de oração. No primeiro período, a Bíblia vai dizer que os 3 estavam com ele estava orando, ele fala para os 3: a minha alma está angustiada, a minha alma está amargurada. Perceba que ele fala com os seus discípulos que ele está amargurado, está angustiado. Vamos orar, vigiem comigo. Esse é o primeiro período. A Bíblia vai dizer que no segundo período, ele vai mais adiante. Ele deixa os seus discípulos e vai mais adiante. E começa a orar. E ele volta e pega os discípulos dormindo e fala: poxa, vigia comigo porque o momento está difícil para mim. E ele indo mais adiante, ele vai e fala assim: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Sabe o que ele está agora expressando? Uma dor que ele está prestes a sentir, que não é uma dor que era para ele sentir, mas é pelo um preço pago pela nossa vida. Ele vai sentir agora um peso de toda a humanidade. Ele vai um pouco à frente e fala: Senhor, passa de mim, se for possível, esse cálice. De tal forma que você lê o livro de Lucas, que ele começa a ficar tão intenso que um anjo desce para confortar ele. Tamanho é a sua tristeza, a sua amargura. E ele volta a ver eles de novo dormindo, mas a Bíblia diz que ele foi num terceiro período, e nesse terceiro período ele vai um pouco mais a fundo. Agora ele não está angustiado. A Bíblia vai relatar que agora ele começa a suar sangue. A dor agora é muito mais intensa, que a sua oração começa a sair sangue pelos seus poros. Eu estou dizendo que o Senhor Jesus Cristo, Ele sabia do que haveria de acontecer pela minha vida e pela sua vida, para que Paulo lá em livro de Éfeso falasse: cuidado, porque Jesus Cristo pagou um preço. Ele rasgou a cédula que era contra a minha vida. O diabo não pode mais me acusar, porque Jesus pagou o preço. Mas esse preço eu tenho que estar disposto a caminhar com Cristo.
E nesse terceiro período, a gente sabe que começou mais ou menos às 9 horas da noite, durou a madrugada inteira da quinta para a sexta, sendo apanhado, açoitado, ele sendo cuspido. A Bíblia vai dizer que ele foi levado para a casa de Pôncio Pilatos, e lá sofreu de novo. De lá levaram ele para casa, levaram para o Sinédrio, depois levou para Herodes. Depois de Herodes começa a amanhecer, começa uma trajetória de uma cruz no caminho de Gólgota. A Bíblia vai dizer que foi muito doloroso. Ele era Deus e era homem. Mas vocês têm que entender que quando estava chegando os momentos finais, a gente vai entender que Jesus estava sofrendo, e sofrendo muito. Porque agora viria de ser um cumprimento que Isaías disse, Isaías 53. Ele levou sobre si verdadeiramente as nossas dores, as nossas transgressões, o nosso pecado, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras fomos sarados. Estava acontecendo esse cumprimento dessa profecia. E a Bíblia vai dizer que agora, irmãos, pela nossa vida, ele está lá cravado, ele está lá sofrendo, ele está lá, e ele diz as palavras: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que é em Hebreus: Deus meu, por que me abandonaste? Por quê? Porque a gente sabemos, a gente estudando um pouco, a gente vê que naquele momento que ele fala isso, o peso do pecado de toda a humanidade estava sobre os seus ombros. O pecado que estava sobre os seus ombros estava fazendo divisão entre ele e Deus. Era um plano que Deus tinha, ainda que fosse um sofrimento entregar o filho, o seu único filho. Deus praticamente virou o rosto e fala assim: Deus meu, por que me abandonaste? E mais um pouquinho ele está ali segurando. Ele vai falar: Telestai, Telestai, está consumado, já foi pago. A questão é que os dois caminhos novamente estão propostos na nossa vida: ou servir a Cristo e viver uma vida boa, ou não servir ao mundo e ter uma vida de perdição. Esses dois caminhos nós temos que decidir. O preço foi pago. A Bíblia diz que a cédula, que era contra a minha vida, foi rasgada na cruz do Calvário. O verbo, ele se rasgou de cima a baixo. Por que então, se o verbo foi rasgado, eu tenho acesso a orar a Deus? Por que eu não oro? Por que eu não busco? Por que eu não anseio pela conversão genuína? Por que eu não luto com todas as minhas forças em servir a Cristo? É uma coisa que assim, nós sabemos que a carne se opõe contra o Espírito. E cabe a nós, somente nós, decidirmos. No último mês, aqui na nossa igreja, foi pregado 4 pregações antes da minha, e eu anotei algumas coisas, irmãos, que Deus vem falando comigo. As pessoas que pregaram foram boca de Deus usado. E no último foi dito que Deus muda o cenário, mas não muda o propósito. Deus muda algumas situações para ver você se mexer, e muitas vezes você não entende e não se mexe, porque não é do jeito que você queria, e você para. Você acha que Deus parou o propósito, mas Deus não parou o propósito. Deus mudou a situação para você não se perder, para você não morrer. E Deus permite a situação, o cenário mudar. E muitas vezes não quer, as pessoas não estão preocupadas com o propósito, porque está dando errado. E foi dito também que devemos nos encher do Espírito Santo, que é o fator principal que foi pregado esta noite. Foi dito aqui que uma pessoa que se embriaga, bebida, que se embriaga, ela começa a colocar estímulos para fora, por conta da sua embriaguez. E quando se embriaga no Espírito, foi dito aqui que você também começa a exalar algumas coisas para fora. Quem está perto de você vai perceber: rapaz, esse homem, essa mulher está embriagado, mas no Espírito, porque ela está falando coisas que você nem sabia, e está falando da sua vida para você, exaltando você para buscar a Deus. As pessoas não estão assim tão preocupadas em se encher, em se embriagar no Espírito. Foi dito aqui também que muitas vezes pensamos em deixamos o ato do Senhor. Por que deixamos o ato do Senhor? Porque começamos a olhar o mundo, começamos a desejar o mundo. E quando começamos a desejar o mundo, eu começo a ter inveja daquele que tem, e eu começo a querer ter também, só que eu sou servo do Senhor. Aquele tem, mas ele serve a um Deus pagão. Talvez não é isso que Deus tem para você, ou não é a hora, não é o momento. E as pessoas começam então a se desviar da presença de Deus. E com isso, foi dito na última, que nós, quando se convertemos, em algum momento nós vemos o milagre do Senhor. Em algum momento eu sei que você tem um milagre para contar, no início da sua conversão. Mas alguns anos depois, o mesmo milagre que está para acontecer na sua vida, você já não crê mais. Você já duvida.
Foi falado da multiplicação, o mesmo milagre, a mesma situação, só que a pessoa já está titubeando, cochilando em dois pensamentos. Então nós temos que dar ouvido ao Espírito Santo, temos que nos encher, temos que entender o que o Senhor está falando. O que Paulo falou isso aqui, para eles, foi para a vida e não para a perdição. Que nós possamos sair daqui refletindo na nossa vida. Se eu quero caminhar com Cristo, eu tenho que lutar com as minhas forças, lutar contra a minha carne. Se eu não lutar, meu irmão, eu vou perder. E essa batalha perdida é a nossa alma que vai ser perdida. Amém? Vamos colocar de pé para fazer uma oração? Passando aqui para falar que terça-feira, às 19h30, estaremos aqui com a reunião dos homens, que está sendo uma bênção. Deus tem falado grandemente aos nossos corações. Você é o nosso convidado, venha! Graça e paz, eu venho aqui convidar vocês a estar conosco na terça-feira, às 19h30, para a oração de mulheres. Conto com vocês. Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Fazer um convite para toda quinta-feira, às 7h30, o culto de ensino aqui com a gente. Vem, você não vai se arrepender. Graça e paz, passando aqui para convidar você a trazer seu filho à quinta-feira, às 19h30, para o nosso ensino das crianças. Está sendo uma bênção, conta com a tua presença, vem! Ei, jovem, hoje meu papo é com você. Estou aqui para fazer um convite. Venha para nossa classe às 7h30, às quinta-feira, aprender mais sobre Deus. Espero vocês. A graça e paz, eu estou aqui para convidar vocês, todos os domingos, às 19h30, o nosso culto com a família aqui. Venha com a sua família para adorar o Senhor.